Estudo 48. O argueiro e a trave no olho. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 9 e 10. Objetivo: estudar os ensinamentos de Jesus acerca da inconveniência de se apontar as falhas do próximo, destacando a necessidade de o homem examinar, em primeiro lugar, suas próprias ações e ser sempre compreensivo e indulgente para com as faltas alheias. Vamos à leitura do item 9, do capítulo 10, o argueiro e a trave no olho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São Mateus, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Vamos refletir através de uma pergunta. O que Jesus quis ensinar quando disse: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ele nos ensinou que, antes de criticar os defeitos e as faltas cometidas por nosso próximo, nós devemos examinar nossa própria conduta, fazendo uma severa crítica do nosso modo de proceder. É para dentro de nós mesmos que devemos voltar a nossa atenção no sentido de conhecer o nosso íntimo e assim corrigir os defeitos e imperfeições que temos. Jesus nos ensina também quando diz que primeiro devemos retirar a trave do nosso olho para que possamos tirar o argueiro do olho do nosso irmão, que ainda nos encontramos dificuldade para nos livrar dos nossos defeitos e vícios, que constitui a trave em nosso olho. Não devemos, consequentemente, ser rigorosos ao exigir dos outros que superem suas próprias fraquezas. Devido à nossa imperfeição, nos é muito difícil superar as fraquezas e vícios. Devemos nos lembrar que com o nosso irmão sucede o mesmo. No item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, lemos o seguinte: um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples, é indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal que poderia realçá-lo? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Vamos às considerações. É comum vermos as faltas dos outros antes de percebermos os erros que nós mesmos cometemos. Essa é uma prática muito comum, fruto do orgulho e da vaidade do homem, pois apenas quem não comete erros está apto a apontar as falhas do próximo. As pessoas de maior progresso espiritual e que menos erros cometem, ao invés de julgar com rigor as faltas alheias,
são as mais indulgentes e compreensivas para com as fraquezas do próximo. Antes de nos tornarmos juízes das ações do próximo, nós devemos tentar perceber o nosso íntimo como se fosse uma imagem projetada no espelho, como se estivéssemos examinando uma outra pessoa e refletir se temos autoridade moral para reprová-lo ou se merecemos críticas mais duras. Se antes de criticarmos as ações alheias fizéssemos nosso auto-julgamento, nós perceberemos que, tal como nós, o nosso irmão precisa mais de auxílio que de censura. Antes de criticar os outros, perguntemos a nós mesmos: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? A principal causa que impede ao homem julgar a si próprio antes de julgar os outros é o orgulho, que o induz a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto os físicos, e a reconhecer-se sempre superior aos outros. A humildade é a chave que abre ao homem o entendimento de si próprio e o reconhecimento de suas próprias fraquezas, tornando-o tolerante para com as fraquezas alheias. Uma pessoa verdadeiramente caridosa não costuma apontar os defeitos do próximo. Apontar as faltas do próximo é atitude avessa à caridade, pois esta tem como principal característica a indulgência do homem para com seus irmãos. A caridade é sempre humilde. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. E então, por que é difícil ao homem reconhecer e valorizar as qualidades alheias? Porque o orgulho e a vaidade tornam-no presunçoso, a ponto de achar importância exagerada à própria personalidade e acreditar na supremacia das suas qualidades. Como poderá o vaidoso ressaltar em outro o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exalçaria? Fica aí a pergunta para que respondamos. Bom, e continuando aqui, qual o principal empecilho para o progresso do espírito e de que modo devemos combatê-lo? Já sabemos que é o orgulho, por ser o pai de todos os vícios e a negação de muitas virtudes. Devemos combatê-lo através da humildade, que nos faz reconhecer as próprias faltas, e da prática cotidiana da indulgência e da caridade. Quanto mais reconhecemos nossas próprias faltas, tanto mais indulgentes seremos para com os outros. Chegamos então à conclusão que antes de julgar os atos do próximo, examinemos com honestidade nossas próprias ações e então perceberemos que também cometemos faltas e necessitamos da indulgência e da compreensão de todos. Bom, meus irmãos, chegamos então ao final desse breve estudo, desejando a todos muita paz, muito equilíbrio, muita harmonia, saúde, e que Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo para toda a humanidade, nos abençoe hoje e sempre.